com a finalidade de realizar uma audiência pública para promover o lançamento no Estado de São Paulo do livro Água, Elemento Essencial da Vida, produzido pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, APCEFRS. Eu queria registrar a presença entre nós da senhora, para mim, sempre deputada Bia Pardi, que se encontra entre nós, a deputada Ana do Carmo, que é a nossa vice-presidente da comissão, o deputado Luiz Turco, que é o proponente dessa audiência pública. Nesse momento, eu gostaria de formar a mesa. Eu gostaria de chamar para fazer parte da mesa Dom Flávio Irala, presidente da CONI, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, do qual peço uma salva de palmas e muito bem-vindos. Eu gostaria de chamar à mesa também a senhora Alci Cheuti, desculpe se o sobrenome... Alci? Ah, não é uma moça, é um menino. É um menino, gente. Uma salva de palmas para o senhor Alci Cheuti, escritor e coordenador da oficina literária que deu origem ao livro. Muito bem-vindo, senhor Alci. E parabéns pelo trabalho que desenvolveu. Eu também queria chamar a senhora Célia Margit Singer, diretora da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, do qual... Muito bem-vinda a esta Assembleia. O senhor Arilson. Puxa vida, está cheio de alemão hoje aqui, amiga. Está cheio de alemão hoje. Wish. Arilson Wish, representante da Federação Nacional dos Urbanitários. Muito bem-vindo. Por favor, tome assento. Eu queria lembrar que esse requerimento, apresentado pelo deputado Luiz Turco, na Comissão de Meio Ambiente, foi aprovado por unanimidade, inclusive foi no Dia das Águas, se não me falha a memória, aprovado por unanimidade, sendo um trabalho tão importante para a vida, não só do ser humano, como dos animais, do qual eu trabalho, que é a proteção animal. Eu acho muito importante essa discussão, esse debate, e eu gostaria de passar, nesse momento, para dar sequência aos trabalhos, ao proponente desta audiência pública, o nosso querido amigo, deputado Luiz Turco, do qual eu passo a presidência dos trabalhos, canoência da nossa vice-presidente, Ana do Carmo. Então, eu passo, então, a presidência dos trabalhos ao deputado Luiz Turco. Obrigado, deputado Roberto Trípoli. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, também quero agradecer aqui a Comissão de Meio Ambiente, que, como o nosso presidente falou, foi aprovado por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa, no Dia da Água, né? Vou ler rapidamente aqui um textozinho que eu fiz aqui, agradecer a presença de todos, né, que eu sei que não é fácil sair do Rio Grande do Sul, vir aqui em São Paulo, né, para a gente poder fazer essa conversa tão importante sobre a água. Então, fui autor do requerimento de lançamento dessa importante obra, que, diga-se de passagem, foi imediatamente aprovado pelos meus pares da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Muito me orgulha poder participar desse momento. Como todos sabem, dia 22 de março último, comemoramos o Dia Mundial da Água. Aqui em São Paulo, talvez, não tivéssemos muito o que comemorar. Afinal, protagonizamos uma das maiores crises de abastecimento da água, que submeteu uma grande parte da população a um racionamento de água que afetou principalmente a população mais pobre de nossas cidades. Os contos desse livro demonstram a exata medida da importância da água para a sobrevivência e para a vida das pessoas. Mas não só. Estamos falando de um bem essencial para a preservação ambiental, para a preservação da saúde e para o desenvolvimento social e econômico. Espero que essa sessão seja mais um elemento que sirva para conscientizar as pessoas sobre a importância de ter
esse tema na agenda das políticas públicas e de forma permanente e não apenas em momentos de crise. Forte abraço a todas e todas e obrigado pela presença. Nós vamos aqui, deixa eu pegar aqui, fazer uma coisa bem descontraída aqui. A ideia é que os componentes da mesa aqui façam uma breve fala e a gente vai intercalando com os autores aqui do livro. Pode ser? Perfeitamente. Então, aqui eu gostaria de passar a palavra, em primeiro lugar, para o Dom Flávio, que é o presidente do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas, e agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Também anunciar a presença do deputado Celso Nascimento, que também é membro aqui da Comissão de Meio Ambiente. Boa noite para todos, todas. Obrigado, deputado Luiz Turco. E eu sou muito grato pelo convite de participar desse momento significativo, porque aqui reúne um tema extremamente relevante para a condição humana, que é a questão da água. E eu sou o presidente do CONIC, que é o conselho que coordenou esse ano a campanha da fraternidade, cujo tema foi o saneamento básico, né? A questão do saneamento básico, que no seu bojo traz também a questão da água, né? A discussão sobre a água. Mas reúne esse tema significativo da água e de uma forma muito criativa, né? Com exatamente a criação literária, né? Vocês conseguiram pegar um tema, trabalhá-lo e de uma forma, com um olhar totalmente novo, porque geralmente nós temos um olhar científico, né, de discutir a questão da água, discutir os problemas, mas vocês trouxeram um olhar novo para o tema e de uma forma agradável, que a gente pode ler e se deliciar, lendo, sabendo e aprofundando a questão do problema, né, mas, sobretudo, a gente tendo arte ali, tendo talento, tendo criatividade. Então, meus parabéns à ideia, né, à coordenação do editor. Alci, né? Desculpe, é que eu... Deixa eu ver. Showish. Aqui. Ah, está aqui. Ah, Alci. Showish. Então, meus parabéns. É que os nomes difíceis lá do Rio Grande do Sul, o meu é mais fácil, é Irala. As pessoas até trocam, né? Porque aqui nós temos muitas comunidades japonesas aqui, né? E o japonês tem uma certa dificuldade de falar o L, né? Então ele fala Irara. É Flávio Irara. Mas aqui a criatividade que vocês tiveram de abordar esse tema é uma coisa muito significativa. E a gente precisa exatamente, né, dar visibilidade a esse trabalho, a divulgar esse trabalho para que as pessoas possam, dessa maneira, ter um contato com uma visão artística e, ao mesmo tempo, muito comprometida com a situação que nós estamos vivendo hoje da questão da água, com os riscos todos que a gente sabe que tem e que hoje não sei se cabe a gente fazer um discurso, mas o grande risco da água é a questão da privatização. Nós vivemos esse risco sério e o canto de sereia está sempre, constantemente vindo para nós, para nos falar de que pode privatizar, pode fazer concessão de água, e a gente sabe que toda vez que esse tipo de discurso prevalece, há um grande risco do fornecimento da água para aquelas pessoas que mais necessitam, que são os pobres, aqueles que estão necessitados, que precisam e têm que pagar por essa água, né, que deveria ser água para todos nós, né, deveria estar disponível para todos nós. Então, há uma questão política muito séria nesse livro, e que a gente precisa aprofundar, mas a forma como foi aprofundada foi muito linda, e eu comecei a ler o livro ontem, né? E ainda estou assim me deliciando
com essa arte que vocês prepararam para nós. Muito obrigado. Obrigado, viu, Dom Flávio? Obrigado aí mais uma vez pela presença. Quero aproveitar também aqui e agradecer aqui o Edinho, o Ricardo, em nome deles aí agradecer toda a assessoria da nossa bancada aí pela contribuição, pelo esforço aí do evento nosso aqui, tá? Vamos chamar então o primeiro... nós estamos recebendo aqui 4 autores, se não me falha a memória, é isso, né? O Paulo César, a Karen Fonseca, a Neiva e a Salete. Exatamente. É isso? Então vamos ouvir o Paulo primeiro? Tem um microfone aqui, Paulo. Aqui tá bom. Tem um microfone sem fio aqui, que acho que é melhor. Ah, tá. Vamos ver. Não, tá bom assim. Oi? Vamos ver. Passec? Passec é o nome literário dele, né? Paulo César Ketzler. A Karen... Vê que os nossos O texto, esqueci o guarda-chuva. Nunca fui o que se possa chamar de atleta, mas naquela tarde me superei em 2 modalidades: corrida com salto a poças d'água e equilíbrio de guarda-chuva. Chovia muito e as calçadas por onde andava não eram das mais regulares. Abrigavam quase cacimbas em quantia. Assim corria saltando as poças como se fossem obstáculos e, ao mesmo tempo, que tentava equilibrar o guarda-chuva sobre a maior parte do corpo. Desviava de uma centena de outras coberturas até que, sem qualquer pudor, esbarrei naquela que era, sem dúvida, a mais bela sombrinha que bailarinava pelas calçadas alheias à sua majestosa figura. Meu guarda-chuva apaixonou-se imediatamente e, sem qualquer compostura, enliou-se a ela, cabo com cabo, vareta com vareta, de uma forma tão abusada que outras sombrinhas que antes nem eram atinadas enrubesceram, pontilhando de vermelho, o mar de guarda-chuvas, umbrellas, parapluies e umbrelles de cores discretas. Debaixo da sombrinha, a esta altura se desmanchando em rasgos de pano chinês e varetas tortas, ela. Foi minha vez. Ao virar-me para pedir desculpas, em vez de um rosto carrancudo pela molestação impertinente, encontrei um sorriso tépido naquela tarde fria. Em vez de um xingamento, um aceno de cabeça em cabelos anelados, que paravam de esvoaçar ao vento, pois estavam ficando molhados. Meu guarda-chuva tinha razão. Era a graça daquelas 2 damas, a sombrinha e a bela de cabelos cacheados, que nos arrebatavam. Por um momento, olhos nos olhos, no meio da multidão de apressados, de respingos das marquises, de desencontros de cada um de nós. Momento que não sei quanto durou, até que eu levantasse novamente o guarda-chuva para protegê-la e a mim, enquanto a bailarina, agora em frangalhos, quedava na sarjeta fazendo a água envolvê-la de lodo. Perdão, um café? Eu fui o mais falante. Seguimos até o balcão da cafeteria, onde 2 pequenas xícaras brancas, com o líquido aromatizado pelo nosso encantamento, serviu-nos com sabor de café recém-passado. Ela me fitava enquanto adicionava açúcar à bebida quente, até a xícara transbordar por distração. Rimos muito. Braços dados, saímos à chuva, caminhando até que, encharcados, despertei daquele enlevo e vi que ela era real. Nos perguntamos, cadê o guarda-chuva? Dali em diante, caminhamos juntos por muito tempo. Nos sonhamos, fizemos planos, vivemos cada momento, nos amamos. Caminhamos juntos, muitos temporais e dias de sol. Num dia de chuva, a vida fez cada um
tomar o seu caminho. Eu continuo perdendo guarda-chuvas por aí. Cada vez que falo nela, para quem se dispõe a me ouvir, viajo naquela paixão quase adolescente e só abro os olhos quando me perguntam como a conheci. Respondo simplesmente: esqueci o guarda-chuva. Ou será que ele ficou para despistar que ainda procura pela bailarina despedaçada? Obrigado, viu, Paulo? Obrigado mais uma vez aí pela presença. Passar a palavra aqui para o senhor Alci, que é o escritor e coordenador da oficina literária que deu origem a esse maravilhoso livro aqui. Sou professor, só sei falar de pé. Lágrima volta. Deixa-me ter o último prazer que resta. Sentir. Através de ti, eu vivo a vida. Insiste, pois então sai. Mexeriqueira, intrigante, abelhuda, ainda por cima trouxe uma companheira. Lágrimas por caridade, respeite a minha vaidade, só os fracos sofrem. Será que não mentem? Então os fortes não sentem, e tudo aquilo que eu sinto é falso, é triste, é doentio. Olá, deputado, como vai? Chega ou sai? A última piada? Nenhuma. De novo? Nada. O quê? Sofrendo eu? Engano, amigo. Sou sempre feliz e risonho. O que chorando eu? Você quer me encabular, desista. É porque eu estou um pouco cansado, gripado, e, além do mais, um cisco me caiu aqui na vista. Até logo, deputado. Boa sorte. Aproveite sempre a vida, que é certa a morte. Vocês viram que vergonha, minha cara ficou triste, meu olhar tristonho. Olha, lágrimas, agora no meu cantinho, quando eu estiver bem sozinho, aí eu chamo vocês, aí eu choro. Meus amigos, esta poesia foi escrita por um paulistano que a perdeu num bar. Até hoje ninguém sabe o nome do autor. E eu estou dizendo em homenagem a São Paulo e também porque foi a primeira aula, 2 anos atrás, que reuni este grupo de 3 escritores já experientes para enfrentar o desafio desse livro. 4 deles estão aqui presentes, mas eu vou dizer o nome de todos. Ariane Severo, Arno Verlang, Charlie Eduardo Schwantz, Denise Maia, Eloy Vilgues, Everton Araújo Pires, Gilmar Delvan, James Dominó, Janine El Havat, Karen Fonseca Kestering, aqui presente, Neiva Santos Silva também, Pasek, Salete Maria Mate. Por que a lágrima? Porque este livro vai da lágrima até a pororoca. Nós não podemos pensar na água somente porque sai ou não sai da torneira. A água é um elemento essencial da vida, de tal maneira que, se faltar água, não tem Olimpíada no Brasil. Vão estar vazias as piscinas. Aonde vai se disputar o esporte náutico? Aqui nesse livro tem um conto sobre o César Cielo, quando ele estava no auge da sua forma e bateu o recorde em Roma. Chama-se 28 segundos. É uma preciosidade. O Paulo César fez um conto sobre o paixão de um guarda-chuva por uma sombrinha. Quer dizer, a poesia ligada à água que cai. São Paulo da Garoa, São Paulo Terra Boa. Nós sabemos aqui o que são os guarda-chuvas e as sombrinhas. Mas nós temos também coisas terríveis dentro desse livro. Terríveis. Quer dizer, há pouco nós vamos ver, por exemplo, o que aconteceu em Cochabamba, que é narrado aqui nos seus detalhes. Houve um momento tão maldito, quando na virada do século, há 16 anos, que Cochabamba é uma cidade com 600 mil habitantes, a água foi toda privatizada. Deputado, eles
privatizaram as nuvens do céu, porque proibiram as pessoas de recolher a água da chuva nas cisternas. E eram, inclusive, presos os que fizessem isso, obrigando a comprar a água da companhia norte-americana. E houve uma verdadeira guerra, e que conseguiu o povo recuperar o controle da água em Cochabamba, que é um exemplo para o mundo todo, mas principalmente para nós. Então, por que nós escolhemos esse caminho? Porque nós não somos cientistas, nós somos artistas. Mas nós não queremos que os assuntos da água sejam só tratados por especialistas. É preciso que o povo comum saiba disso. Tem aqui um conto para fazer rir, mas é baseado na verdade, que é o desperdício da água. Quer dizer, o escritor contou um fato que aconteceu com ele mesmo, uma vizinha dele, que depois da chuva lava a calçada na frente da sua casa. Acha que a chuva suja a frente da casa dela. E ele foi reclamar, e ela, com um jato d'água, virou e deu um banho na água dele. Essa foi a resposta, não é, da colaboração contra o desperdício. Daqui a pouco, uma das escritoras vai falar nos rios voadores. Se há uns 2 anos atrás alguém me falasse que rios voadores, isso é uma maluquice, que rios voadores são esses? Pois grande parte do problema de São Paulo se dá porque foram bloqueados os rios voadores, como vocês já sabem ou vão saber mais. Então, nós temos dentro desse livro a maneira de contar, porque os meus alunos escritores, com já grande experiência, eles pesquisaram. Não é a primeira vez que eles viajam, já lançaram um livro no Uruguai, na Argentina, em Cuba, na França. Esse é um grupo experiente, meu deputado, mas que se reuniu para este desafio, transformar o assunto técnico da água em contos que as pessoas normais, comuns, o leitor comum, possa ler, entender e vir para o nosso lado em defesa desse bem extraordinário da humanidade. Não fôssemos nós, todos nós, compostos de 70% de água, e a nossa gestação naquele beleza, maravilhoso banho do líquido amniótico, lá no ventre das nossas mães. Por enquanto, muito obrigado. Obrigado, professor. Vamos chamar agora a Karen também para a gente ouvir a sua história aqui. Acho que eu vou ter que me curvar. Soro dos sonhos. Desesperada, Maria corre com a criança no colo. Com 2 anos de idade, quantas vezes já estivera por um sopro de vida? Deveria saber o que fazer. A quilômetros da cidade, corre para os vizinhos, gritando e pedindo ajuda. Pedro vem da lavoura e sua esposa sai de casa apavorada. O que será que foi dessa vez? Olhando para a criança nos braços da mãe, Pedro corre e pega o carro no galpão, uma belina marrom. A esposa fecha a casa rapidamente para acompanhar Maria. Testa quente, vomitou bastante, ela se torce toda, está vermelha. Já troquei a roupa dela, olha só, sujou tudo de novo. Vida no campo é assim, tudo longe. Uma junta de bois e uma carreta ajudam, mas o tempo agora é inimigo. Onde tudo é difícil, ajudar um vizinho não é escolha, é consciência. Um senso de compromisso com aqueles que cresceram ali, avós, pais, netos, de novo e de novo. Um código velado de respeito. O mais forte, o bem de vida, precisa estender a mão. Chegam ao hospital e Pedro estaciona na frente. As duas descem com a menina. O cheiro da mãe e filha afastam todos à sua volta. Rapidamente são atendidas e Deinha recebe soro na veia, chorando desesperada. Limpam a menina e a mãe fica ao lado dela. Pobre criança, fala a vizinha, tão pequenina e sofrendo desse jeito. Coitadinha. Algumas horas depois, a médica retorna, examina a Deinha, que suspira enquanto dorme, depois de tanto choro. Mãe, ela está melhor.
Ficarão aqui mais algumas horas e esta é a receita. Entrega um papel e vai falando. Todos os dias beber somente água fervida, guardada em garrafa fechada, limpa. A senhora lave as mãos sempre, antes de pegar a criança. Quando vomitar ou tiver diarreia, faça o soro caseiro. Está escrito aí, fácil de entender. Lave frutas e verduras e deixe em balde com água fervida e vinagre. Uma colher de sopa durante 20 minutos antes de dar para a menina. Maria, frustrada, pergunta: mas a senhora não vai dar remédio? Mãe, este é o remédio. Mantenha a criança limpa e asseada todos os dias e a senhora também. O melhor remédio é de graça e se chama educação. Espero que dessa vez a senhora aprenda, concluiu a doutora, olhando a ficha de Deinha. Às vezes, vergonha também ensina. E aí, como foi? Pergunta Denise, colega de trabalho. Tudo bem? Amanhã faço a matrícula, biomedicina na Federal, responde Deinha. Não acredito. Denise grita de alegria e abraça a colega, emocionada, não se cabendo de tanta felicidade. Deinha prossegue. Passei, não sabia? Todo mundo me cumprimentou, pensei que soubesse. Meu Deus, claro que não. E abraça, aperta, sacode a garota novamente. Lembra, continuou Denise, que perguntaste para mim em novembro último, até quando vai esse sofrimento? Será que vale a pena? Lembra disso? Tá aí, guria, biomedicina é a tua cara. Olha só, para mim, toda arrepiada. Deinha sabia da força que recebera de Denise para insistir, jamais desistir. Com os olhos cheios de lágrima, abraça Denise se aconchegando, querendo ficar ali para sempre, e fala: por que minha mãe não é assim como você? Não entendo ela, parece que não gostou que eu passasse. Há 30 anos, Maria, mãe solteira, deu à luz a uma menina. Por ela, saiu do campo e trouxe a pobreza para a cidade grande. Mas deu esperança e um futuro de sonhos aos filhos. Hoje, os sonhos roubaram seus filhos. Obrigado, Karen. Aproveitar para informar também que assim que terminar as falas aqui, a gente vai compor uma mesa aqui com as escritoras e os escritores aqui para uma sessão de autógrafo aqui que a gente vai entregar os livros, tá bom? Na sequência aqui, passar para a Célia, que é a diretora da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a mesa, aqui, vou quebrar o protocolo, eu quero cumprimentar o Edson, que foi o... Onde é que está o Edson? Edson foi o contato para a gente poder estar aqui. E agradecer muito, né, aqui a Assembleia Legislativa, nessa comissão de meio ambiente e, como é que é o nome? Tem mais uma coisa sustentável, como é? Desenvolvimento sustentável. E agradecer a presença de todos vocês. Agradecer ao Dom Irala, Dom Flávio Irala. E também agradecer muito ao Sindiágua, né, que é o sindicato que deu apoio à publicação desse livro. Então, muito obrigada. Está aqui o presidente, Leandro, o Brasil, diretor, o Arilson está aqui também. Muito obrigada a vocês todos. O Alci já contou um pouco dessa história, desse livro, né? E ele tem... tudo tem uma origem, né? E eu queria falar um pouco disso. Eu sou de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul chamada Santa Cruz do Sul. E em 2010, no final de 2010, a prefeita lançou um edital para começar um processo de privatização da água da minha cidade. Como era diretora da APCF, da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, discutimos na entidade essa questão e assumimos, a partir daquele momento, como a nossa principal política de luta social. É uma entidade que lida com esporte, cultura, lazer, tem um compromisso de defesa da Caixa como banco público e assumiu
então, essa política como uma política social permanente, desde então. E, na sequência, veio essa ideia de ter esse tema em livro. E esse é o resultado, né? Esse livro aqui que vocês estão vendo é o resultado desse processo de envolvimento com a defesa da água como um elemento essencial da vida, como diz a capa do livro. E cada vez a gente se surpreende mais quando vemos gestores públicos eleitos para conduzir o bem da comunidade fazer negócio com os bens públicos, como se não fossem competentes para fazer a gestão. Mas não é verdade. É que por trás de cada processo de privatização existem interesses e grandes negócios. A água é o ouro azul. É o grande negócio. Para exemplificar, pensem o consumo de água do dia a dia a partir daquela garrafinha de meio litro que se compra, que tem uma qualidade muitas vezes duvidosa, porque não tem controle. E diferente daquela água que a gente recebe em casa, fornecida pela empresa estatal. A grande maioria ainda é estatal no nosso Brasil. Faça uma conta. 1.000 litros de água, no Rio Grande do Sul, custa em torno de R$5. Uma garrafinha de meio litro de água, depende do lugar, é R$6. Então, faça uma conta o que significa isso. Eu acho que essa é a relação que nós devemos fazer. Como que a gente vai concordar que a água seja um simples negócio? A gente ouve muito as pessoas reclamar do Brasil. E olham para a Europa como o primeiro mundo. A Europa tem um histórico de exploração dos povos de outros continentes. A Europa já passou por processo de privatização e está retornando. Só que as suas empresas continuam existindo e vão se expandindo para outros países, para outros continentes. Isso também é uma grande realidade. E isso é só algumas coisas, alguns pontos. É só pesquisar. Existem muitas informações sobre isso. É só para instigar um pouco, né, a refletir. E eu acho que, para mim, o grande exemplo de quanto pode custar a água para cada um e cada uma é essa conta da garrafinha. Ela é carésima. Impossível de adquirir. E eu quero dizer que, mesmo que nós tenhamos a água distribuída por empresas públicas, nem sempre ela é acessível para as pessoas. O meu filho trabalha numa escola, numa cidade chamada Farroupilha, no interior do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. É uma cidade com um nível de riqueza bastante significativo. E tem uma menina que um dia disse o seguinte: eu odeio aquela professora. Ela diz que eu sou fedorenta, que eu não tomo banho. Ela disse, mas eu não posso tomar banho, eu não tenho água em casa. E, para encerrar, eu vou me socorrer do nosso poeta Mário Quintana, que diz: quando a água desaparecer, que será do homem? Que será das coisas, dos verdes e dos bichos? Que será de Deus? Obrigado, Célia. Obrigado mais uma vez aí pela tua presença, pela tua fala.
dando sequência aqui, vamos passar para a Neiva, para a gente ouvir aqui a sua história. Eu vou agradecer a cadeira, mas ela não vai me favorecer, eu sou muito baixinha. Então, eu sou, como vocês devem ter observado, eu sou Neiva Santos Silva, meu nome é brasileiro, eu sou a primeira brasileira nessa terra falando de problemas brasileiros. Claro que não são problemas somente do Brasil, não é um problema brasileiro, não é um triste privilégio nosso padecermos com esse problema de água. A escassez de água, a escassez hídrica que afeta São Paulo, que vocês sentem na pele, no dia a dia, há mais de 3, 4 anos, nós estávamos olhando de longe, até que nos deu a oportunidade, a APSEF, para nós nos debruçarmos por esse assunto e para fazer uma pesquisa e trazer um conto sobre esse assunto. A mim, hoje, coube ler o conto Rios Voadores. Para relaxar, nada de distrações eletrônicas. Julieta trata de se ocupar com a leitura de bordo, fórmula certa para escapar do cansaço. O jornal repercute a crise da água em São Paulo. Há falhas na gestão governamental para enfrentar a seca previsível na maior cidade da América Latina. Escassos investimentos na sustentabilidade do sistema e insuficiente combate às perdas de água, que beiram os 40%, potencializam os efeitos da estiagem. Disse que os mananciais dependem de chuva lá na Amazônia. A seus pés, no complexo da Cantareira, o volume de água incrivelmente reduzido atesta a gravidade da situação. Pelo caminho, muitas piscinas, e a ideia de que estejam sem água traz a Julieta certo alento. Ela sabe que é comum a perda da qualidade de vida açoitar os sem voz na sociedade. A inusitada crise atual talvez leve a uma mudança de mentalidade dos formadores de opinião, donos de influência e poder. Quando sofrem apenas os pobres, as coisas não mudam. A jovem quer saber o que a Amazônia tem a ver com essa estiagem em São Paulo. Logo que os painéis internos liberam o uso de eletrônicos, ela pesquisa. No relatório divulgado oficialmente na Conferência sobre o Clima, em Lima, no Peru, no fim de 2014, os Institutos Nacionais de Pesquisas Espaciais da Amazônia alertam sobre a extensa estação seca. Há 400 milhões de anos, a umidade evaporada dos oceanos é empurrada por ventos terra dentro. Parte desse vapor vira chuva e cai, principalmente sobre as florestas na altura do Equador. O excesso de umidade segue em movimento, atravessa os continentes e acaba no mar, num ciclo que se repete ao redor da Terra, exceto na Amazônia. Os ventos da Amazônia esbarram na Cordilheira dos Andes e desviam para o sul a umidade destinada ao Oceano Pacífico. Assim, protegem a região de ser desértica, como o resto do planeta na mesma latitude. Aí nascem os rios voadores, imensos fluxos de água carregada em nuvens que cruzam a América do Sul. Mais de metade da chuva nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, também Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e sul do Chile, vem da Amazônia. Imagens de satélites mostram que parte da seca no Brasil decorre de desmatamentos. Em São Paulo, a devastação da Mata Atlântica favorece a formação de uma massa de ar quente na atmosfera que bloqueia os rios voadores. Represados, eles desaguam no Acre e em Rondônia, que registraram em 2014 as maiores enchentes da história. De repente, a sensação de chuva caindo sobre Julieta a desperta bem a tempo de proteger o notebook da água derramada em seu colo. Sorrindo, o ocupante da poltrona ao lado desdobra-se em desculpas prontamente aceitas. Na operação secagem, suas mãos se tocam entre novos sorrisos. Julieta não sabe, mas ele é o seu Romeu. Eles vão sorrir e chorar, imersos no mar do amor. Que esse amor comova as nuvens e as faça saber que a vida sobre a terra depende do seu pranto. Ah, Shakespeare,
Onde estiveres, vais ouvir os aplausos da humanidade inteira agradecida. Esse é os rios voadores, né? É isso aí. Obrigado, viu, Neiva? Dando sequência aqui, vamos passar aqui para o representante da Federação Nacional dos Urbanitários, o senhor Arilson. Muito obrigado pela presença aí. Nós que agradecemos, a Federação agradece o convite e saudar, Luiz, deputado, essa bela iniciativa, porque se nós, movimentos sociais, não tivermos em algum lugar para colocar para fora os nossos anseios, nós vamos ficar lá falando para nós mesmos, discutindo entre nós mesmos. Dom Flávio, gaúcho, presidente de Bagé, presidente do CONIC, que bela campanha, num momento importante das nossas vidas. Parabéns por terem puxado essa campanha. Me lembro que no início dos anos 2000 também teve uma campanha da fraternidade baseada na água. E a gente estava lá também como sindicato, defendendo a água sempre como um bem público. Alci Cheiuch, é isso? Cheiuch, é um negócio assim. Parabéns pela iniciativa eu me atrapalho. Isso. De colocar num livro tão belos contos que são gostosos de ouvir e ler. Parabéns. E também a dona Célia. Ô, Célia, nossa fiel companheira, parceira de lutas, com a sua ABSEF, às vezes enchendo o nosso saco, mas lá firme, Célia. Tu foste uma mulher muito forte. Depois vou falar um pouquinho mais sobre isso. E também não posso deixar de saudar aqui também o Edson, nosso assessor da FNU, para assuntos de saneamento, uma pessoa, talvez entre os dois, que mais conhece saneamento nesse país, pela parte dos trabalhadores. Nosso presidente Sindiago, que aqui está também, que a Célia já mencionou, ao nosso secretário de Finanças também, o Leandro e o Brasil presentes aqui, e a todos vocês e aos escritores, principalmente, aos autores dessas maravilhas que vocês colocaram. Nós, na Federação, temos uma luta nacional na defesa da água como um bem público. Alguns podem pensar, o que faz um sindicalista numa mesa na questão de água? Ora, o que faz um sindicalista? Sindicalista ele não é só para criar baderna e encher o saco do patrão. Ele também, o sindicato que não se preocupar em mudar um pouco o foco e trabalhar com a sociedade, ele vai terminar logo adiante. Ou ele se apelega, ou ele termina. E nós optamos, num dado momento da nossa história, lá no Rio Grande do Sul, dentro do Sindiágua, participar da federação e travar essa luta da água, que não é muito fácil. Aliás, ela é bem difícil. A Célia mencionou aqui que na cidade dela, um povo quis privatizar a água e nós derrubamos eles. Com essa mulher forte, arrebanhando tudo que é movimento social lá na cidade. E é assim que o sindicato atua, é assim que a federação atua, e é assim que nós temos que atuar. Na defesa sempre da água, porque, com certeza, no momento que privatizarem a água, a população carente, baixa renda, não terá mais água. Porque a empresa pública, a companhia pública, a autarquia, ela tem o chamado subsídio cruzado e também, principalmente, a tarifa social, para chegar na classe mais pobre. E isso nós temos que defender com unhas e dentes, porque nenhum empresário vem para dentro de uma empresa de saneamento para simplesmente fazer caridade. Ele quer o lucro. E muitas vezes o lucro dele, ao contrário da empresa pública, o lucro dele é investido em contas na Suíça, em alguma ação em outro país. A companhia estadual, a municipal, o lucro que ela tem, o retorno que ela tem, normalmente ela reinveste ou no saneamento, e quando estiver sobrando, que nem acontece hoje no Rio Grande do Sul, vai para o Caixa Único para pagar educação, para fazer saúde, segurança, mas está ali, é dinheiro público que está ali, não vai embora, não vai para a Suíça, não vai para a França, não vai para lugar nenhum, e fica na sociedade.
E aí discutir com a sociedade isso é brabo, é dose, é duro, porque as pessoas muitas vezes só veem a água que está na torneira e ligam para nós dizer o seguinte: tchê, mas tu não mandou água. O Leandro lá fechou a ETA. E aí, a água, tem que privatizar mesmo. Mas eles não sabem que a privatização é muito pior do que isso. Primeiro, porque vai aumentar a tarifa. Nós temos um exemplo claro agora em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde 20%, é isso, né, Leandro? 20%, a inflação está dando 10%. Eles estão pedindo 20%, já pediram 17% no ano passado. É isso que chama-se privatização. Eles querem o lucro. Odebrecht, que está aí na Lava Jato. Enfim, Célia, esse livro que a ABCEF fez aí é fantástico, extraordinário, a campanha que vocês conseguiram fazer ao redor. Mas não quero terminar antes de dizer que se nós estamos apavorados com a corrupção no Brasil, com a Petrobras, lá no Rio Grande do Sul teve um prefeito que saiu da prefeitura para a cadeia, por causa de uma privatização, porque teve corrupção. Ele foi preso, prefeito. Sistema Saga, Aquífero Guarani garantem para o mundo 300 anos de água. Vocês acham que o comércio internacional vai deixar quietinho essa nossa riqueza? Então nós temos que nos armar, mas não nos armar com armas, mas sim com conhecimento em cima de livros, conhecimento em cima de estudos, para fazer esse debate das ideias na sociedade. Esse é o recado que queremos dar. E para finalizar, falar um pouquinho desta moça que está do meu lado direito, a Célia. Lá em 2010, quando começou lá os rumores de privatização na cidade dela, dentro de uma sala do Sindiágua surgiu o Fórum Gaúcho em Defesa da Água Pública. Lembra disso, Célia? A Célia estava lá. Ela foi para Santa Cruz do Sul e juntou tudo que tinha de gente, o exército da Célia, e conseguimos, numa eleição, derrotar, inclusive, os nossos, né, Célia? Para os outros que vêm assumir o poder, renovar um contrato com a empresa pública chamada Corsã. Quando a Célia foi gerada, passou ali, Deus colocou aqui, eu vou botar bastante garra e bastante coragem. E está aí, muita garra, muita coragem. No coração, um pouquinho de bondade e doçura peculiar da Célia. E nos olhos, como disse um delegado sindical nosso uma vez, para fazer isso aqui tem que ter sangue nos olhos. E a Célia tem para fazer isso. Podia estar em casa hoje, tranquilo, curtindo a aposentadoria, assim como aquele senhor lá, o Leandro podia estar curtindo lá a filha dele de pouco menos de 2 anos, é isso, Leandro? 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio, podiam estar em casa, e como muitos de vocês. Mas o que é que nós estamos fazendo? Estamos aqui nos preparando para enfrentar a pior luta que vem daqui a pouco, que é a privatização da água. E nós temos com certeza, posso dizer com certeza, e o Edson já deu esse dado em muitas palestras, que a iniciativa privada nos próximos 30 anos é 30%, 40%. 40%, aumentou. Né? 40% da água, do comando, eles querem ter. Nós não vamos deixar isso. Enquanto nós estivermos aqui, vamos continuar lutando com unhas e dentes, com todas as forças que Deus nos dá, para manter a água como um bem público e elemento essencial à vida. Boa luta a todos nós, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, Arilson. Obrigado pela sua participação aí, obrigado pela presença, pelas palavras. Quero anunciar também a presença aqui do nosso deputado João Paulo Rilo, da bancada do PT também, e passar aqui para a Salete também falar da sua poesia. Boa tarde a todos. O meu conto ele foi baseado em uma experiência pessoal, então, um fato verídico.
o banho de boas-vindas. Dá licença. O primeiro banho é muito significativo. Pega-se o bebê com cuidado, apoiando suas costas no braço, colocando-se 2 dedos entre o corpo e o braço dele. Com a outra mão, suavemente escorre-se a água pelo corpinho. A temperatura deve oscilar entre 36 e 37 graus, e a água deve ser suficiente para o bebê flutuar. Assim, ele se sentirá reconfortado e relaxado. Não nos lembramos do primeiro banho que tomamos, mas o seu efeito certamente nos trouxe benefícios surpreendentes. Recordo-me muito bem do primeiro banho que dei em um recém-nascido. Foi aos meus 15 anos de idade, quando comecei a trabalhar no Hospital de Caridade de Jaguari, comandado pelas irmãs da Congregação Imaculado Coração de Maria. Num domingo, quando a maioria das pessoas estava assistindo à missa na igreja matriz, chega ao hospital uma parturiente prestes a dar à luz. Da parte da enfermagem estão, naquele momento, somente a irmã Olivita e eu. Ela se dirige a mim e diz: prepara a sala de parto que não vai dar para esperar. Naquela época, o parto não necessariamente tinha que ser realizado por um assistente com assistência de um médico obstetra. A freira tinha esta função. Também não era o costume deixar o pai assistir. Com as pernas tremendo, subo o mais rápido que posso e deixo a sala em condições de uso. Tomara que seja um parto fácil, penso. Em seguida, sobe a freira, conduzindo a mulher até a sala. A bolsa já havia rompido em casa e as contrações vinham em intervalos mínimos. Após acomodá-la na mesa, a freira a examina e constata que está com dilatação suficiente. Em seguida, vou ao balcão para preparar a água do primeiro banho do bebê. Era de costume banhar o recém-nascido para remover o líquido amniótico, bem como algum sangue e o vernix. Hoje em dia, sabe-se que o banho seco é bem mais eficaz. A camada de gordura que recobre a pele do recém-nascido atua como grande agente de hidratação, sendo importante a pele do recém-nascido. Atua como grande agente de hidratação, sendo importante para a manutenção da temperatura do bebê e da proteção contra infecções bacterianas. Volto para a mesa de parto e presencio o milagre da vida. Percebo que o bebê está apontando o topo da cabeça pronto para vir ao mundo. A força que a parturiente precisa fazer me parece um tanto descomunal e fico um pouco assustada. A freira pede para que eu faça pressão com as minhas 2 mãos na barriga da mulher, na altura do peito para baixo, e assim auxiliá-la na expulsão. Fico feliz em participar ativamente desse episódio fantástico da saída de um ser do ventre materno. A freira recomenda a ela que respire cachorrinho para ter mais oxigenação e poder se esforçar ao máximo. Após um grito desesperado, a cabeça do bebê surge numa explosão. Em fração de segundos, a freira coloca as 2 mãos em volta da cabeça, passa os dedos por debaixo do queixo e pela nuca do bebê, segura bem firme, puxa e completa o milagre, ao mesmo tempo que a mãe deixa escapar seu último grito, agora de alívio e felicidade. Ele chega saudável e anuncia a sua vinda com um sonoro choro. O bebê é colocado sobre o corpo da mãe, tendo seu primeiro contato pele a pele com ela,
que, emocionada, aproveita para acariciá-lo e transmitir todo o seu amor. A irmã corta o cordão umbilical e me entrega aquela criaturinha com pele deslizante, recomendando: muito cuidado e faça bem rápido para que não se resfrie. Faço as honras ao recém-nascido com um banho de boas-vindas ao nosso mundo. A água lhe transmite tranquilidade, efeito que pode ser explicado por ele ter ficado por meses protegido por ela no ventre materno. Lá dentro, podia nadar, chutar, alongar-se e virar-se, sempre envolto por aquele líquido precioso. Percebo que formamos uma bela equipe. O bebê ali, nas minhas mãos, enfrentando o seu primeiro banho. Eu, principiante, a banhar um recém-nascido. E a água, como elemento essencial da vida, a desempenhar o papel de veículo de comunicação entre nós. Quando o bebê está seco, coloco a roupinha. Tudo pronto. Entrego-o dizendo: parabéns, mamãe. Ela recebe o filho em seus braços, dando-lhe um beijo na testa. Em seguida, olha para mim sorrindo e diz: Deus lhe pague. Obrigado, Salete. Obrigado também pela sua presença. Antes de passar aqui, o deputado Celso Nascimento também gostaria aqui de fazer uma observação. Vamos passar aqui para o Alci. É o seguinte, um dos autores que escreveu um conto altamente significativo sobre São Paulo, que recomendo a todos os paulistas, principalmente paulistanos, que leem Água Sepultada. Eu quero só ler um trecho desse conto, porque realmente é impressionante. O Arno Verlang, o autor, ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e escritor. E ele teve um cuidado muito grande nessa pesquisa. Então, diz assim, nesse ponto que eu gosto: foi num ponto alto, no alto de uma colina entre o rio Tamanduateí e um córrego denominado Anhangabaú, que nasceu São Paulo de Piratininga. Os jesuítas ali ergueram uma capela seguindo a sabedoria dos índios. Piratininga era o nome antigo, que significa Rio do Peixe Seco. Na época das chuvas, o rio inundava a região, e quando as águas baixavam, os peixes ficavam presos no barro. Os peixes mortos traziam as formigas, e estas os tamanduás, daí o nome Tamanduateí. As casas foram surgindo às margens dos rios, mais pessoas, maior o consumo de água. Quanto maior o consumo, maior o volume de esgoto largado nos rios, causando problema sanitário. O córrego menor foi que primeiro sofreu os efeitos da poluição. A solução mais singela e barata foi canalizar a água junto com o esgoto e assim sepultar o próprio rio. Segundo um famoso urbanista de São Paulo, apenas um prefeito no século passado, fim dos anos 30 até meados da década de 40, eliminou mais de 4.000 quilômetros de rios, riachos, córregos e suas margens. Os mesmos que já naquela época, em metrópoles como Londres e Paris, eram considerados ótimas opções de lazer. E o mais grave, os córregos e rios subterrâneos sepultados foram trocados por avenidas e ruas, entregues aos veículos que entopem e poluem a cidade. A natureza não perdoa. A água que hoje falta aos paulistanos foi poluída e sepultada em nome do pretenso progresso e bem-estar da população. Áreas fluviais foram transformadas nas famosas marginais dos rios Pinheiro e Tietê, além das avenidas 9 de Julho, construídas sobre o córrego Saracura, e a 23 de Maio, sobre o córrego de Tororó.
O equívoco foi levar a população a acreditar que os rios são inimigos do cidadão, porque trazem mau cheiro, doenças, inundações e impedem a ocupação, prejudicando o fluxo do trânsito. Eu acho isso maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Alci. Obrigado mais uma vez. Passar a palavra aqui para o deputado Celso Nascimento, que também é da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Eu quero saudar meu deputado Luiz Turco, nosso presidente dessa sessão. Quero saudar todos os escritores e, principalmente, todos aqueles que já mencionaram a importância deste livro. Estar aqui hoje é muito importante. Eu acabo de chegar de um estado que a gente chama o estado rico em águas, que é Rondônia, e que foi mencionado acerca dos rios voadores, aonde a gente vê que, por conta, sim, do desmatamento, lá a concentração de água continua abundante. E a gente aqui está sentindo o resultado pelo caos criado por consciências equivocadas de homens que têm, muitas vezes, colocado a ganância, o desejo abusivo de seus próprios interesses em primeiro lugar. E quando estava aqui acompanhando as recitações, as leituras, me veio à mente um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Água doce, também salgada, às vezes saloba, turva, negra ou marrom. Água é um líquido divino. Se faz falta, falta faz. Se em excesso, também compromete. Porém, onde a água corre livremente, deixa em seu rastro a vida. De cima para baixo ou de baixo para cima, sua presença encanta, assusta e espanta. Porém, sempre devemos respeitar a água, porque se abusar e tudo gastar, um dia querendo, irá faltar. Não tenho a pretensão de ser um poeta ou um escritor como vocês, que fizeram desse livro tão bonito e tão importante, mas como cidadão, entendendo a importância desse líquido tão precioso, que, lamentavelmente, maltratado, e nós estamos aí agora com essa luta para que não seja plenamente privatizado e, com isso, todos venham a sofrer, mas que tenhamos a consciência de que cada um de nós possamos fazer esse papel, o papel que vocês estão fazendo de mostrar ao Brasil, mostrar a todos a importância de respeitar esse líquido que é o elemento essencial da vida. Encerro agradecendo a oportunidade de aqui estar e faço o meu brinde à água. Saúde, viva a água! Bom, quero aqui, também em nome da comissão, aqui agradecer, né, a presença de todos e de todas aqui que puderam contribuir para esse evento. Acho que esse livro vai trazer uma grande importância aqui para o nosso pessoal aqui do estado de São Paulo, que muita coisa diz respeito ao nosso estado, eu pude observar também, já tive curiosidade de ler vários textos dele já, desde o dia que o Edcinho aí, que a gente chama ele aqui de Edcinho, aí para vocês isso aqui é Edcinho, passou para a gente, presenteou a gente com esse livro, aí saiu a ideia da gente fazer esse evento. Então, quero agradecer muito o Dom Flávio, que é o presidente do CONIC, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o nosso querido professor aqui, o Alci, que é escritor e coordenador. Ih, rapaz, é Cheuichi. Que é o coordenador da oficina literária, né, que deu origem ao livro, a Célia, que é diretora da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Estado de Rio Grande do Sul, e também o Arilson, que é o nosso representante da Federação Nacional dos Urbanitários. Vamos desmanchar essa mesa aqui, vou chamar aqui os escritores, né, para a gente poder
ver o pessoal aqui que quer, né, pegar um livro aqui com o autógrafo aqui do pessoal, tá bom? Muito obrigado, agradecer aqui o Celso Nascimento, Ana do Carmo, o deputado João Paulo Rilo, assessoria aqui da bancada do PT, todos eles. Deixa eu só ver aqui, a gente está se prestigiando, eu vou levar mais alguns para o senhor levar na sua comunidade, tá? Então, deixa eu só distribuir aqui que sobra, daí a gente dá uma organizadinha, tá bem? Gente, se organiza aqui. Tem caneta? Eu tenho. Alguém não tem caneta? Eu tenho. Oi? Vocês têm? Não, eu adorei. Eu adorei. E aí, professor? Aqui, ó, a corrida vai ser aqui, ó. Puta, eu tive esse final de semana, hein? Ah, não acredito. Não, não aqui. Tive lá na... Hã?